A guerra entre Israel e Hamas. Vídeo 2. Shalom, meu nome é Marcos Brito, pastor, professor de teologia e embaixador amigo de Israel, título concedido pelo governo de Israel em 2018. Esse é o canal Parlatório do Fim Eventos Finais. Hoje com mais um vídeo da série Vídeos Extras que publico cada vez que há um fato histórico ou profético relevante evidenciando possíveis sinais do final dos tempos e da volta de Jesus. Hoje apresento o segundo vídeo sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas que no dia 7 de outubro de 2023 iniciou um ataque sem precedentes e sem causa contra Israel durante a festa de tabernáculos em pleno Shabat, que é o dia semanal, ordenado por Deus para descanso conforme o livro de Gênesis capítulo 2. Nesse vídeo abordarei aspectos da guerra e sua relação com as profecias bíblicas, não olhando apenas para a notícia ou o fato histórico, mas principalmente para o fato profético por trás dela. Vamos lá então. No vídeo anterior mostramos a descrição de 4 guerras, a saber, a primeira e a segunda guerras que já ocorreram e a terceira e quarta que há de vir. A terceira guerra profetizada é a do Armagedon e a quarta será a batalha final. Dissemos também que a terceira guerra acontecerá antes dos 7 anos de tribulação conforme escrito no livro do profeta Daniel capítulo 9. E a quarta encontra-se no livro de Apocalipse capítulo 20, onde após os 7 anos de tribulação e o reinado de Cristo por 1000 anos aqui na terra, o que denominamos de milênio, acontecerá a batalha final entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Essa batalha final não é algo apenas do cristianismo, do judaísmo, do islamismo e suas vertentes religiosas, mas também de outras crenças como por exemplo a epopeia de Gilgamesh, que foi um povo referenciado aos caldeus e que estão relacionados à Babilônia, onde é narrada por exemplo o grande dilúvio do livro do Gênesis. Aqui vale uma nota de rodapé: a palavra Apocalipse de origem grega significa esconder, encobrir, ocultar. Já a partícula pó diz respeito a algo fora da sombra, na luz. Logo, Apocalipse significa algo ou alguma coisa que não está mais escondida, mas sim, revelada. Na Bíblia em inglês o termo foi substituído por Revelation ou revelação. Em resumo, é o livro das revelações de Deus através do Senhor Jesus Cristo, como está escrito no livro de Apocalipse capítulo 1 versos 1 e 2. Apocalipse é um livro de esperança para todos os que creem e esperam em Jesus, pois o mal que virá sobre a terra virá em função do pecado que o homem praticou sobre a terra. Se o homem polui a terra, a natureza reage. Se o homem usa agrotóxico em excesso, a nossa saúde fica debilitada e pode definhar. O livro de Apocalipse, só em lermos ou até mesmo ouvirmos, somos abençoados conforme escrito em Apocalipse capítulo 1 verso 3. O medo que as pessoas têm do livro de Apocalipse ou do próprio Apocalipse diz respeito ao medo de se sentirem reprovadas. Por exemplo, se uma pessoa vai a um restaurante e encontra uma placa de proibido fumar e isso não lhe afeta em absolutamente nada, essa pessoa continua se divertindo e se sentindo muito bem, pois ela não fuma. Por outro lado, se ela fuma, ficará constrangida e ansiosa para sair desse ambiente e fazer aquilo que é proibido. Da mesma forma com o pecado. Tem um livro ou grupos de pessoas que diz que a prática do roubo, de matar, de mentir é errado fazer. Porém, há outro livro que diz totalmente o contrário, que tudo é permitido, que vivemos em uma sociedade de liberdade sem limites, com um agir sem culpa e coisas correlatas. Qual livro esse último grupo escolheria para ler? As pessoas que vivem uma vida sem adequação, respeito social e temor a Deus sempre terão medo do Apocalipse. Vale ressaltar que temor e medo são conceitos muito diferentes entre si. Enquanto o temor diz respeito à veneração, reação de respeito e amor, o medo diz respeito ao estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Medo é um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada, a possibilidade de um insucesso, medo de perder o emprego, dentre outros. A guerra do medo e o medo da guerra. Quando paramos para pensar em tudo o que está acontecendo no mundo, o que noticia os telejornais e outras mídias, entendemos o quanto somos bombardeados por um jornalismo medíocre e por oportunistas de plantão, os quais por conta de um interesse político pintam as guerras conforme a bandeira que eles defendem, fazendo do certo o errado e do que é errado o certo. Algumas vezes minimizando a ação e outras vezes supervalorizando, produzindo medo na população mundial apenas por interesses políticos e econômicos. O medo produzido pelos governos tem um único motivo, a saber,
Manter a população sob controle e sem reação. Conforme falado no vídeo anterior, as primeiras e segundas guerras profetizadas já aconteceram, faltando as terceira e quartas guerras. A terceira guerra será a Guerra do Armagedon, que acontecerá no Vale do Meguido ao norte de Israel. Já a quarta guerra acontecerá em todo Israel, onde nações se reunirão e farão um cerco a Jerusalém para destruí-la. A quarta guerra será liderada não pelo anticristo e pelo falso profeta, os quais serão lançados no lago ardente de fogo e enxofre, mas por Satanás pessoalmente após liberto dos 1000 anos do reinado de Jesus aqui na terra. Nessa guerra não haverá exército humano para defender Israel, pois o próprio Deus descerá e batalhará. Essa batalha ou guerra será denominada de a Batalha de Gog da terra de Magog, que consta no livro de Ezequiel capítulos 38 e 39. Com base nesse contexto temos o seguinte: caso a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas se robusteça, aumentando a crise diplomática mundial que já é uma realidade, e apareça um indivíduo, um líder mundial, conforme disse a Rainha Elizabeth em discurso no parlamento britânico, que venha alinhar e conceber um acordo de paz envolvendo todo o Oriente Médio, inclusive o Irã, podemos estar diante do anticristo, ao qual o apóstolo Paulo chamou de homem do pecado e filho da perdição. Nesse instante dar-se-á início aos 7 anos de tribulação. Por outro lado, se não surgir dessa guerra um acordo de paz, será mais uma guerra que o profeta Daniel disse que aconteceria até o fim, e que Cristo também disse que haveria de vir guerras e rumores de guerra, mas não seria o fim. Desde o que foi profetizado por Daniel capítulo 9, 26 e Mateus capítulo 24, verso 6, o mundo não deixou e nem deixará de ter guerras, e isso acontecerá até o fim, pois a guerra está ligada à natureza humana e não à natureza divina. Pois está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, conforme escrito no Evangelho de João 3,16. Outro ponto também a ser destacado é que Jerusalém se tornaria um cálice de tontear, uma pedra pesada para carregar ou ajudar, conforme a tradução mais adequada. Jerusalém se tornará pesada inclusive para os seus aliados. Nenhum país se disporá a ajudar Israel como hoje a ONU e a União Europeia, dentre outros, estão fazendo. O cálice e a pedra pesada têm a ver com a Batalha de Gog, o que implica que não é a que está acontecendo no momento, pois a Batalha de Gog acontecerá depois do milênio, como dissemos, mas poderá ser a que precede o anticristo. Com o acordo de paz, 3 teorias teológicas serão colocadas à prova, que são o pré, mid e pós-tribulacionismo, ou seja, Jesus Cristo voltará no início, no meio ou no fim da tribulação. Todavia, independente da teoria que eu abrace, eu tenho que estar preparado, santo e aprovado para o arrebatamento. No caso do pré-tribulacionismo, assim que o anticristo assinar o acordo, seremos arrebatados. No caso de mid-tribulacionismo, assim que o anticristo quebrar o acordo após 3 anos e meio da sua assinatura, nós seremos arrebatados, ou no pós-tribulacionismo, quando tivermos passado pelos 7 anos envolvendo todo o processo da tribulação, então seremos arrebatados. Caso contrário, bem, não é bom nem pensar. Não esqueça de orar por Israel e pela verdadeira paz. Jesus, ele é a verdadeira paz.